Essa aqui é a salinha do contraste. Sejam bem-vindos. É um lugar que eu gosto bastante aqui do estúdio e justamente por conta disso. É algo que me traz muita inspiração e é um conteúdo muito rico para você que quer aprimorar como artista, principalmente, né, se você for tatuador, é algo muito necessário na nossa profissão para você poder aplicar corretamente as sombras, né, dar destaque para o que precisa ter destaque, garantir uma legibilidade boa dos seus trabalhos e, consequentemente, uma boa durabilidade, né? E ao longo dos anos a tatuagem se mantenha legível, durável, enfim, esse é o objetivo primordial, assim, acho que com uma tatuagem você pensar como ela vai estar aqui ao longo dos anos. Então, vamos nessa. Eu preparei algumas coisas que eu vou passar para vocês hoje. Hoje eu estou aqui sozinho no estúdio. E eu vou posicionar já já ali para a gente começar o conteúdo. É um conteúdo muito vasto, o contraste está presente em várias áreas aí da arte. E eu tentei assim condensar o meu entendimento do assunto. Não posso dizer que eu sou especialista em contraste, mas acredito que o que eu vou passar aqui no vídeo de hoje vai trazer bastante entendimento aí do assunto para quem tem dificuldade, para quem não conhece, não sabe o que é, e principalmente como aplicar isso na tatuagem, tá? Então hoje eu estou bem tranquilo aqui, estou eu aqui no estúdio, não estou com pressa de passar o conteúdo e espero que você também não esteja com pressa de aprender, que a gente possa dar tempo ao aprendizado, que quando a gente estiver executando uma arte a gente dê tempo também para a execução e a gente, né, não tentar analisar o que a gente está fazendo enquanto a gente faz, então isso também é importante, né? Às vezes eu estou gravando o vídeo, estou me preocupando como está ficando o vídeo. Tô cortando um pouco disso, hoje eu tô bem tranquilo para a gente poder dar seguimento no conteúdo, tá bom? Então, é um vídeo um pouco diferente, mas vai ser bem legal aí para quem ficar aí até o final. Valeu? Ixi, apertei o botão errado. Então, galera, eu sentei aqui do lado aqui do computador, vou mostrar alguns exemplos de contraste. Acho que o mais importante inicialmente é conceituar o que é o contraste. Eu cheguei a algumas palavras aqui que eu acho que vão me ajudar a direcionar melhor o conteúdo, não se incomodem do fato de eu estar lendo também. Mas o que eu escrevi aqui, ó? O que é o contraste? É um fenômeno de percepção. Então ele está muito ligado a como a gente percebe as coisas e como elas se relacionam. É você ter o que comparar a partir de um parâmetro comum entre dois elementos. Então vamos destrinchar um pouco isso aí. Quando a gente fala de comparação, a gente tem esses dois, pelo menos esses dois elementos, e eles vão ter alguma característica que é esse parâmetro. Por exemplo, as duas coisas têm cor, as duas coisas têm peso, as duas coisas têm textura. Então você já escolheu o parâmetro que você vai usar para analisar. Então, digamos, você pega um tecido que ele é mais liso e um tecido que ele é mais poroso, por exemplo, ou mais grosso, sei lá, ele tem um trançado que você sente mais a textura, você já tem um parâmetro de comparação, que é a textura, por exemplo. Então eu vou trazer exemplos de parâmetros que vocês podem usar e também eu vou explicar como esses parâmetros podem se somar dentro de uma composição. Então a composição pode ser meramente um contraste entre cores, mas também pode somar com textura, pode somar com peso, com destaque, com, enfim, várias outras coisas que você vai querer passar de impressão daquilo que você está querendo mostrar, né? Então, eu vou mostrar aqui esse vídeo aqui. É um vídeo bem curtinho, na verdade nem vou mostrar ele inteiro. E por que eu escolhi uma animação em preto e branco? Porque no preto e branco a gente quebra um pouco essa ideia de que o contraste ele existe só no âmbito da cor, tá? Eu vejo, quando eu fui pesquisar o assunto para acrescentar, né, a aula e tudo, eu percebi que sempre o contraste está muito relacionado à cor, né? Então a relação entre as cores, né? Então, círculo cromático, enfim, o que está de qual lado do círculo cromático. E eu percebi que muitas coisas se perdem no caminho quando você só analisa o lado da cor, porque o contraste ele pode estar em muitas coisas. Olha essa cena aqui, cara. Olha que louco. E aí que vai a dica de ouro, tá? Quando vocês forem estudar um assunto, não se prendam a, por exemplo, quer estudar tatuagem, você vai estudar só tatuagem, conceitos que estão na tatuagem ou tatuadores falando, você vai se limitar bastante, porque eu pesquisando isso aqui eu vi que o pessoal do design usa muito
a ideia do contraste, né? Da arte mesmo, música também. Então, o contraste está presente em várias áreas e que quando você for estudar, tente buscar materiais que não se prendam só à tatuagem, tá? Aqui eu escolhi esse desenho por quê? Porque nessa época eles não ou tinham ou era mais limitado o recurso da cor nas animações. Então, para eles darem destaque para elementos ou para um personagem ou coisas do tipo, eles tinham que trabalhar muito bem o contraste. Então, você vê essa cena aqui da explosão, você vai ver como os elementos, né, vão passando, vão mudando aqui e vai dando destaque, né? Aqui a fumaça ela é preta e o som do tiro ele é branco, né? O efeito do tiro, as explosões, como eles conseguem dar esse efeito de fumaça, né? Você vê que são blocos e tudo piscando ali, mas tudo isso é feito de uma forma pensada. Então, outra dica que eu vou dar. O contraste, ele tem função, ele tem uma função. Quando você coloca um elemento do lado do outro numa composição, você tem que pensar na função que você quer que aquilo traga para a sua composição. Se você coloca um elemento maior que o outro numa tatuagem, você quer trazer algum efeito com aquilo, né? Não é só colocar por colocar. Então eu vou trazer aqui, nesse momento, alguns exemplos de contrastes que podem existir, porque é muito amplo, e eu vou trazer no sentido gráfico. Então eu vou me apoiar muito na teoria de design mesmo, né? Que pode ser muito aproveitada dentro da tatuagem, tá? Então aqui mesmo, só voltando um pouquinho, vou aproveitar esse momento aqui do vídeo, vou até colocar em câmera lenta, também para quebrar para dar já mais uma dica, né? O contraste ele depende do contexto. Eu vi uma pessoa falando nessa pesquisa minha que ó, presta atenção. O que é mais claro está mais na frente e o que é mais escuro está mais atrás. Nada a ver isso aí, tá, gente? Não que nada a ver, mas tentem não pegar um conceito e tornar ele como uma verdade absoluta, tá? Então, até mesmo o que eu falar aqui não é uma verdade absoluta, é uma percepção, né, que é o objeto de estudo do contraste, uma percepção minha, Vini, falando sobre o assunto, tá? O que que não é uma verdade? O que é claro está na frente, o que é escuro está atrás. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu pensei foi isso aqui, ó. Você vê aqui nessa parte aqui do vídeo, vocês vão perceber aqui que quando eles passam correndo, eles estão passando por trás daquela cerca. E a cerca, ela vem com o objetivo de ser como se fosse um fundo que está na frente, sabe? Então, vai ter vários exemplos disso. Às vezes você vê uma cena de um personagem caminhando na floresta e aí passa uma árvore preta, assim, na frente dele. Você sabe que a árvore está na frente dele. Então, esse conceito de que o que é preto está atrás, o que é branco está na frente, não é uma verdade absoluta. Então, prestar atenção nisso também, beleza? Então, eu vou partir aqui para a próxima etapa e mostrar alguns contrastes, exemplos de contrastes para vocês, beleza? Então, vamos lá, tá? Tipos de contraste. Então, vou colocar aqui na tela, espero que vocês consigam ver. E aí eu vou apontando aqui conforme eu for falando dos elementos. Então, aqui a gente está levando para um sentido mais gráfico. Então, esse material aqui eu peguei de um site de design, que fala sobre design. E se vocês quiserem também eu vou deixar já lá na descrição para vocês olharem, conceituarem melhor o que você vê com mais calma, o que tem escrito também lá no site. Primeira ideia, a gente tem um quadrado grande e um quadrado pequeno. Os dois são quadrados, eles têm o parâmetro tamanho. E eles diferem no sentido de um ser maior que o outro. Normalmente quando a gente bate o olho, a gente vai ver primeiro o quadrado maior. Só que também, né, como nem tudo é uma verdade absoluta, eu não posso dizer que todo elemento que é maior sempre vai ter mais destaque que um elemento menor. E aí vocês vão ver isso agora no próximo exemplo. Imagina que isso aqui está preenchendo a tela inteira, né? Então, aqui a gente tem um fundo branco, um quadrado preto e um quadrado cinza. Óbvio, não vai ser todos os casos que as pessoas vão perceber primeiro o quadrado preto. Mas a tendência é que o quadrado preto chame mais atenção. Por quê? Porque, num contexto geral, a relação dele de contraste com o fundo é maior do que a relação de contraste de tamanho. Até porque ele está um pouco mais ofuscado aqui na composição, né? Então, aquela coisa que eu falei mais cedo agora, né? Sobre os contrastes se somarem,
É isso, agora a gente está trabalhando dois tipos de contraste. A gente está trabalhando contraste de cor, a gente tem três cores, o cinza, o preto e o branco, e tem o contraste de tamanho, que é o fundo, né, que é esse quadrado todo aqui maior, esse quadrado um pouco menorzinho e esse quadrado maior. Você pode perceber que a relação de contraste de tamanho entre esse quadrado e esse quadrado é maior, e a relação de contraste de cor, né, de valor tonal, que aí eu vou explicar a diferença também, em algum momento, você vê que é maior também. Né? O preto está mais distante do branco do que o cinza. O cinza está meio que no meio termo, então ele não vai ter tanto destaque na composição. Então é uma ideia, né? Aproveitando que a gente está falando de tamanho, olha que doido esse efeito aqui, ó. Eu estava pesquisando, eu me deparei com isso aqui, eu achei bem legal. É só um adendo. Ainda existe o contraste, né? A gente tem um círculo menor e vários círculos maiores em volta dele. E a gente tem um círculo maior e vários círculos menores em volta dele. Acho que eu falei certo. Mas o que acontece? Olha como o nosso cérebro, ele é doido. Esse círculo e esse círculo, eles têm o mesmo tamanho, cara. Olha que louco. Se eu vier aqui, acho que eu consigo até fazer isso aqui, ó. E criar uma caixinha em volta desse círculo, tá vendo? Eu acho que não dá pra ver também. Mas se eu trazer essa mesma caixinha, eu consigo encaixar perfeitamente ela dentro do outro círculo. Muito louco, né? Então, o contraste ele também tem esse efeito. Ele tem um efeito, pode ter efeito de ilusão, pode ter efeito de várias outras coisas, né? Às vezes o fato de eu estar usando uma camisa mais listrada e ela dá uma ideia que meu corpo é mais horizontal, né? Se eu uso, que eu sou mais largo, né? Normalmente se você coloca uma linha vertical, ela estreita o corpo, né? Então dizem que linhas horizontais engordam, linhas verticais emagrecem. Então, isso aqui também é uma das formas de uso de contraste. Na roupa, no dia a dia, também é uma forma de contraste. E isso também pode estar presente na tatuagem também. Você pode valorizar bastante o corpo de uma pessoa com uma tatuagem, as curvas, ou então matar ali uma silhueta que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem um movimento bacana do corpo e que às vezes pela forma como você dispõe ali a tatuagem, tipo, você basicamente tira uma coisa que era muito bonita ali na pessoa, que tinha um destaque legal, pelo fato de não saber usar o contraste, ou não saber compor um desenho para pele. Próximo tipo de contraste, de cor. Então, esse é bem simples, né? Você vê que o fundo é todo preto e o que vai destacar mais aqui é o vermelho. Então, uma das funções do contraste é realmente essa de dar destaque, de atrair atenção, porque é o que tem de diferente ali, sabe? Então, como o nosso parâmetro é perceber, né, a nossa forma de enxergar o contraste é perceber as diferenças, então o que tiver de diferente vai chamar mais atenção, não tem como. Então, esse aqui também é um dos conceitos que eu queria trazer, que é o do espaço de pele, né? O espaço negativo, digamos, se for a gente vai falando de tatuagem, o espaço negativo. Por exemplo, aqui tem pessoas que vão enxergar o rosto, tem pessoas que vão enxergar esse vaso, né? É uma figura até conhecida. O contraste, ele existe aqui, né? E ele é de formas no geral, mas você pode ver que o fato de um ser preto e outro ser branco inteiramente gera também essa confusão um pouco, né? Ou essa ilusão de que se você se atentar a esse elemento, você vai ver mais ele. E se você trazer o foco para esse elemento, você vai ver mais ele. Então, digamos que é um contraste equilibrado, porque ele consegue passar uma sensação e você consegue ter, como é que eu posso dizer, uma experiência com a imagem, né? Você consegue, tipo, uma hora tá vendo uma coisa e outra hora tá vendo outra. Acho que dificilmente vê os dois ao mesmo tempo. Uma hora você vai estar vendo o vaso e outra hora você vai estar vendo os rostos, né? Esse aqui é o contraste de formato, então bem tranquilo, né? Você está vendo os quadrados aqui e um círculo ali diferenciado. Trazendo também uma dica legal. Normalmente o formato também diz muito sobre o que você está querendo representar. Então, coisas mais arredondadas passam mais confiança, coisas mais quadradas passam mais estabilidade, coisas mais pontudas, tipo um triângulo, pode passar outras sensações. Então, as formas também, acho que compensa também trazer uma aula só sobre formas geométricas e como que elas também passam sensações, assim como trazer uma aula
sobre cores, mesmo que seja um assunto que eu não, não trabalho tanto nas minhas tatuagens, né? Eu acho que compensa também, porque eu estudo também, não é porque eu não coloco nas tatuagens que eu não estudo, né? Então, bem, é isso. Aqui tem a diferença de formato. Essa aqui é a diferença de peso. Eu acho que vai estar um pouquinho difícil de vocês verem, mas aqui é um quadrado todo preenchido, e aqui é um quadrado que você vê só a linha. E aí por que que chama de peso? Porque esse aqui você naturalmente vê ele mais sólido, né? Ele tipo ele é preenchido, né? Então aí dá uma ideia de que imagina um copo vazio e um copo cheio, basicamente. O copo cheio ele vai estar mais pesado, digamos, né? Isso aqui também serve para peso de linha, né? Que é um assunto que eu vou trazer para tatuagem, quando eu for falar da tatuagem, que o peso de linha, ele é muito importante, né? Você fazer um traço mais fino, um traço mais grosso, isso aqui também relaciona bastante com isso. Então, você pode ver que esse aqui dá mais destaque do que esse, porque, querendo ou não, ele está mais preenchido e até mesmo aí na tela fica até mais fácil de visualizar, né? Esse aqui é o contraste rotacional, então às vezes você dispõe um elemento um pouco virado ou um pouco diferente em relação à rotação, ele também vai dar um efeito de destaque ou de chamar atenção para aquilo. E o de textura, que aí está um pouquinho difícil de ver também, mas eu peguei outros exemplos de textura para vocês verem também. Então aqui todos os quadrados preenchidos e esse aqui está mais quadriculado, que dá uma ideia de textura também. E aí vocês podem ver que mesmo estando menor aí para a tela de vocês, né, é até melhor de mostrar como é a influência dos contrastes. O que que vocês veem primeiro, né, conforme eu vou passando a tela, né? O que que chama a atenção de vocês primeiro, conforme eu vou passando, né? Isso aqui no design é muito utilizado e chamado de hierarquia visual, né? O que chama a atenção primeiro, o que que tem mais relevância, onde você quer colocar o destaque, né? E na tatuagem também é muito usado. Aí eu vou mostrar esse exemplo aqui de texturas também. Então a textura, você pode ver que tem vários tipos de textura aqui, né? E essas texturas, elas passam impressões também. Então, quando você coloca uma textura ao do lado da outra, você também vai passar uma sensação, uma experiência ou uma associação. A pessoa vai, ah não, isso aqui parece água, isso aqui parece madeira, isso aqui parece escama, enfim, texturas. Também muito utilizado na tatuagem e agora vamos para o próximo tópico, que vai ser falar como é a aplicação, né, disso aqui que eu acabei de mostrar para tatuagem. Cai não. Então, gente, aproveitando agora que vocês já entenderam um pouco dos tipos de contraste e algumas aplicações deles, eu vou mostrar para vocês aqui no iPad como que eu planejo o uso do contraste nas minhas composições de tatu. Então, a tela aqui já está gravando e eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, essa tatu, primeira tatu que eu vou mostrar, que é essa daqui das cobras, ela, o cliente ele veio com a ideia de fazer duas cobras se entrelaçando. Então vou mostrar também qual era a ideia inicial do cliente e como, agora vocês viram, como ficou a tatu já feita. Eu deixei a foto em preto e branco para evidenciar mais o contraste. E depois eu vou explicar no final uma dica de ouro de como realmente planejar ali, dependendo do tom de pele do seu cliente, um contraste melhor, né? Às vezes a gente já tem um cliente com pele mais retinta, negra, preta. É diferente de trabalhar um cliente que tem a pele pálida ou uma pele bem clarinha, que não pega sol. É bem diferente, tá? Então, vamos começar aqui. As cobras, elas têm algumas diferenciações entre elas e que foram pensadas e utilizadas propositalmente, né? Então, aqui eu fiz uma escama de bolinhas, e enquanto na outra eu fiz uma escama mais tradicional de cobra, né? Mas normalmente você vê mais esse tipo de escama. Eu diferenciei também no sentido da cabeça. Você pode ver que uma está com a boca aberta enquanto a outra está com a boca fechada. Então isso também gera um efeito de contraste na composição. Nas costas aqui também são diferentes. Enquanto a costa de uma
essa linha contínua, a outra ela tem uma divisão mais aberta, né? Ela tem uma linha escura e mais duas linhas claras em volta, também é uma diferenciação. E também a cauda, uma está terminando para cima e a outra terminando para baixo. Então eu tentei focar o aglomerado, aglomerar mesmo a cobra, embolar mais no meio, enquanto ela abre mais para os extremos, né? Ela se separa nos extremos. Isso também é uma forma de contraste, por quê? Porque chama a atenção para esse meio, enquanto os elementos principais, que são, que são a cabeça e a cauda, né? Eles não perdem destaque, né? Então, por exemplo, quando eu vou olhar uma composição de uma cobra, um movimento, um desenho de uma cobra, a primeira coisa que eu procuro normalmente é a cabeça. Dentro da cabeça eu procuro o olho, né? E a segunda coisa que eu procuro é o rabo. Por quê? Porque aqui é onde começa e aqui é onde termina. E como que eu sei que essa cobra, que esse rabo é dessa cobra, né? Por conta da escama, por conta das costas, enfim. É nisso que o contraste facilita essa percepção. Então, se eu sei onde está a cabeça, sei onde está o rabo, eu consigo traçar o caminho, né, de um ponto até outro. O mesmo serve para outra cobra. Você vai só acompanhando aqui o movimento, você consegue identificar para onde ela está indo e de onde ela veio. Um contraste muito bacana para quem gosta de desenhar cobra e tem dificuldade de torná-la mais legível é que quando uma cobra, uma parte do corpo da cobra passa por cima dela mesma ou está em volta de outra cobra, é você utilizar a barriga como um ponto de contraste em relação às costas. Então você pode perceber que onde a barriga cruza as costas, onde uma parte cruza a outra, tem a barriga, ó, uma parte clara, uma escura, uma parte clara, uma parte mais escura, né? Então isso gera uma diferenciação muito bacana e eu uso muito também quando eu estou desenhando cobra. Quando não é possível, por exemplo, nesse caso aqui, né, a barriga tá aqui, não tem a barriga, né? Tá só as costas, você vê mais as costas e aqui também vem as costas. Então aí eu já uso o recurso de espaçar, colocar um respiro de pele nas costas porque aí essas partes elas geram uma sensação de diferenciação também, né? Então, a vantagem de fazer a linha das costas, primeiro, você valoriza o movimento da cobra e você também dá um respiro, né? Então, e dentre outras coisas que talvez se eu fizer um vídeo sobre cobras, vocês também vão ver as vantagens de fazer as costas da cobra com esse respiro, tá? Então, essa aqui foi a análise dessa primeira tatu. Essa próxima tatu conceitos bem parecidos, né? Você pode ver que aqui já tem mais textura, né, na tatuagem. E o efeito que eu queria mostrar é esse efeito aqui de transparência, talvez, né, da fumaça passando na frente do corpo. Então, onde seria preto, porque não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma vela aqui embaixo, né? E essa fumaça da vela, ela meio que, onde seria preto, né? Por exemplo, essa parte aqui do peito do corvo, ou então aqui, né? Eu gero um respiro logo ao lado, utilizando desse efeito de sobreposição. Então, por isso que eu falo que o contexto é muito importante. Quando você tem um contexto, você consegue ter mais recursos, né? Então, isso é um uso muito bacana, recomendo bastante quando for possível, né? Dá para usar tanto em fumaça quanto em água também, é muito legal utilizar esse recurso. Aqui, você vê que o olho tem bastante destaque, porque em volta está mais escuro. Esses respiros de pele são importantes porque definem mais o rosto. Então não é porque o corvo ele é preto que ele não pode ter respiro de pele. Um exemplo muito bom nisso aqui é a parte aqui, por exemplo, do bico, né? Que aqui está bem preto, bem preenchida essa região, mas que aqui eu deixei um respirozinho para poder dar essa ideia de que tem o final e também assimilar com essa outra parte do bico. E a asa, né? Porque aqui, se você for reparar, é bem preto em comparação com a asa. Se eu utilizar aqui o conta-gotas, né? Você vê que aqui está bem escuro e aqui está mais claro. Então isso gera um contraste bem legal, saltando a asa mais para frente e que ela não precisa ser necessariamente preta, tá? Indo para o próximo exemplo, que é essa caveira. Eu tentei, e agora que já sem ser em preto e branco, porque depois desses dois exemplos eu vou dar uma dica de ouro assim para o final do vídeo, que é explicando o espectro
que a gente trabalha o contraste. Então, quando a gente fala que uma arte está com mais contraste ou menos contraste, eu vou explicar o que, que isso quer dizer. Então, aqui, ó, se você olhar, os pontos de mais destaque são os chifres, essa parte aqui de cima do braço, de certa forma, né, que está recebendo mais luz, os espinhos, o espaço em branco aqui do caixão, que fica por fora, esse tribal aqui vazado, que modéstia à parte ficou muito da hora, porque ele dá um elemento gráfico muito forte no desenho. Então, você pode ver, se você escurece uma parte mais atrás, você já tem a possibilidade de clarear mais uma parte, né? Uma das coisas, dos recursos que eu utilizei é o padrão. Então, o padrão, ele já diz para o espectador o que ele pode esperar de de uma próxima parte. Então, se aqui eu já estou vendo esse padrão subindo aqui, se repetindo, eu já posso imaginar que ele vai se repetir conforme eu for subindo aqui, né? E outra coisa, aqui tem um preto preenchido bem sólido nessa parte, e aqui ele ainda é bem preenchido, bem sólido. Só que aqui, ó, você vê o que muda é o fundo, ó. Então, mesmo que aqui, sendo preto e o fundo bem escuro, eu sei o que esperar desse padrão pelo fato de ter um padrão igual do outro lado. Então, isso gera uma sensação de, pô, eu não estou vendo tão bem o que está aqui dentro, mas aqui eu já consigo ver melhor e eu entendo que tem algo similar do outro lado, tá? E aí eu tento usar esse mesmo recurso em outras partes. Em vez de deixar liso, eu uso um pouco mais do padrão em outras partes, né? Tento usar uma linha preenchida em outras partes. O que eu falei do espaço negativo, essa tatu trabalha bastante isso. Aqui o espaço negativo, ó, tá bem presente. Outro espaço negativo, separando a adaga da mão, né? Dessa parte aqui. Então um recorte bem definido, né? E aqui também a gente utiliza também essa ideia de que o fogo, quando você vai fazer a leitura do fogo, você pode ler tanto pelo espaço claro quanto pelo espaço escuro. Então, quando você estiver desenhando fogo, tenta ver sempre por esses dois lados também, tá? A, a memória está acabando ali da câmera, então eu vou dar uma pausa curta aqui para mostrar esse último exemplo dessa borboleta com essa adaga. E eu também reservei, vou explicar aqui como que foi o planejamento do desenho para chegar nesse resultado na tatuagem com um contraste bacana, beleza? Então uma pausa rapidinho só enquanto eu troco aqui a memória. Ai, caramba. Vamos lá. Então, continuando de onde a gente parou, essa parte aqui eu separei com essa prévia aqui do que eu ia fazer na tatuagem, né? Poderia ser até um decalque ou uma prévia de sombra, para vocês entenderem um pouco melhor de como chegar no resultado ideal assim de um contraste na sua tatuagem. Então vocês podem ver aqui que quando eu fiz o desenho, eu já pensei onde eu queria que a tatuagem fosse mais preta. Então eu estou marcando alguns pontos aqui. Vocês vão ver que esses pontos em algumas partes continuaram sendo bem pretos na tatu, né? Enquanto outros eu fiz algumas mudanças. Conforme você vai tatuando, você também vai vendo ali a necessidade e como isso se adequa à pele do seu cliente. Então, se você for ver, esses pontos que eu marquei realmente ficaram mais pretos aqui, né, na região da tatu, né, aqui nessa parte aqui. Em algumas partes tem uma região mais preta, mas conforme vai chegando para os extremos vai clareando. Isso para dar essa ideia, né, de curvatura para o desenho. Então foi proposital também. Eu gosto também, né, de começar escuro e ir clareando, porque isso também dá outra ideia de curvatura. Da mesma forma que aqui também, né, dá essa ideia de curvatura, começa escuro e clareia. Começa mais escuro e clareia. Então, o contraste aí também serve para isso, para dar a ideia de movimento, de forma, também é bem legal. E que o branco, ele sempre vai parecer mais branco quando ele estiver envolvido de um preenchimento de preto. Então você vê que essa parte aqui, ela fica bem clara, porque ela está do lado de dois blocos de preto, né? Então esse recorte aqui de branco, ele fica mais evidente, né? Assim como aqui nessa parte aqui também, né? Fica mais evidente, esse meio aqui fica mais evidente, por quê? Porque tem esse preto aqui em volta, né? Tem esse preto aqui dentro, então o que sobra é esse respiro aqui de pele que ganha muito contraste, né?
Então, é basicamente isso. A adaga também, né? Eu quis jogar uma sombra mais escura nessa lateral aqui, para evidenciar mais o meio. E aí, eu deixei essa dica aqui pro final, que é sobre o espectro, né? Então, quando eu faço um desenho, uma prévia de um desenho aqui, se você for reparar, o fundo, né, o que está por trás do desenho, ele é branco, né? Então, o que que isso implica? Se eu planejo o desenho, meu cliente ele é branco, tem a pele mais clara, beleza, provavelmente vai funcionar esse planejamento aqui. Se o cliente já tem a pele mais negra, mais escura, então o que que eu faria? Né? Ou eu, né, jogo um fundo ao planejar a sombra, né? Ou eu jogo um fundo já mais escuro, ou seja, então, digamos, né, que o meu cliente tem a pele mais negra. Então, eu posso planejar já pensando, pô, que a pele dele, a parte mais clara do desenho, vai ser igual era o fundo antes, ó. Antes a parte mais clara era o branco. Agora a parte mais clara vai ser o tom de pele do cliente. Né? E aí agora eu vou explicar sobre espectro e como isso influencia. O cliente ter a pele mais escura ou mais clara, como isso influencia no desenho, né? No resultado final também. Então aqui, ó, vou voltar esse desenho aqui, essas duas aqui. Esse cliente aqui, você pode ver que ele já tem um tom de pele mais escuro. E aí eu preparei esse espectro aqui para vocês poderem ver também, ó. Então beleza, ó. Fiz um espectro que vai do preto ao branco, tá? E peguei o tom de pele desse cliente aqui, ó, desse primeiro cliente. Agora, eu vou pegar o tom de pele do segundo cliente. Não vou pegar nem onde está muito mais brilhoso, vou pegar um pouco mais aqui, ó. Ó. Então, isso aqui já é um contraste, né? Um tem a pele mais clara, o outro tem a pele mais escura. Então, olha como é o efeito disso aqui na tatu. Se eu pegar, né, isso aqui e tirar a saturação, né, eu fico só com o brilho. E o brilho é justamente o valor tonal, digamos, né? E é o que realmente é relevante para o contraste, né? Então, ó, se a gente for pegar primeiro cliente que tem a pele mais escura, a gente encontrar ele dentro desse espectro, a gente vai trazer aqui, ó, e tentar achar um ponto onde ele fica, digamos, que ele se mescle, né? Que ele se mescle dentro desse espectro. Então, vamos lá, ó. Então, ó, eu diria que é mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. Acho que ele tá com uma. Ele tá. Não, perdão. Ele tá passando por conta da saturação. Vou jogar a camada para cima, a gente vai ver melhor. Ó, ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá vendo? Ó, como ele mescla, né? Então, trazer para cá. E o outro, se a gente for fazer a mesma coisa, provavelmente ele vai estar mais na frente, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, né? Então, eu vou trazer para cá também. Subir. E por que que eu tô subindo os dois aqui, né, agora? Para mostrar que dificilmente a pele de um cliente vai estar no extremo espectro do branco, né? Dificilmente o cliente vai ter a pele tão branca assim. Então, isso aqui, o que está mais próximo daqui vai ser a pele, e o que está mais próximo daqui, a gente pode dizer que seria a tinta preta, né? Ou seja, quando eu faço um traço de tinta preta, né? Se eu pegar aqui, coloco ele aqui, ele também não vai estar no espectro, no canto mais escuro do espectro, né? Provavelmente ele vai estar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque o preto absoluto dificilmente ele vai existir na natureza também, né? Isso aí eu também posso trazer num vídeo à parte explicando por que disso. Mas dificilmente o preto absoluto vai estar presente na natureza. Então, aqui a gente já limitou o espectro, né? Digamos que eu estou tatuando o cliente com a pele escura. Então o espectro dele ele vai desse ponto até esse ponto. Então eu consigo trabalhar o contraste dentro disso aqui, ó, né?
Então, você pode ver que a diferença, ó, é pouca, né? É o mesmo que eu olhar para esse ponto aqui e esse aqui, ó. Você vê que a diferença do preto preenchido e da pele, digamos, né, é pouca. Então, se o cliente tem a pele mais escura, o que que é ideal? Você usar menos passagens de sombra e blocos mais definidos. Então, deixar mais a pele à mostra e menos texturas pequenininhas, coisas assim, porque isso se perde dentro desse espectro. Sendo que, por exemplo, um cliente que já tem esse tom de pele aqui, ele tem um espectro maior, ele já vem daqui até aqui. Então ele pode ter, por exemplo, um meio tom, sombras que não vão sumir dentro desse espectro, né? Então isso influencia bastante o desenho, né? Quando a gente para pensar que o cliente ele não é uma pele em branco, um papel, como se fosse uma tela em branco, né? A gente começa a entender que a gente não, dificilmente, né? Mesmo usando branco, dificilmente a gente vai conseguir expandir muito esse espectro. Digamos que eu jogo um branco na pele do cliente, ele tem esse tom de pele. No máximo ele vai chegar até esse espectro aqui, ó. E aí vai ser em partes muito pontuais, usando bem o contraste. Então, quanto mais escura, mais retinta a pele do cliente, mais eu deixo espaço de pele, que é a parte mais clara do desenho, e menos eu coloco detalhes pequenos, passagens de sombra, eu tento fazer coisas mais marcadas, né? Então aqui, por exemplo, você vê, eu escolho partes para deixar bem marcado, né? Eu diferencio. Então a pele dele às vezes você vê, é aquele efeito lá que a gente está falando dos tamanhos, né? Essa parte da pele dele parece mais clara que essa às vezes, mas é porque ela está do lado de um preenchimento de preto muito sólido. Então você consegue passar a impressão de que a pele é mais clara, mesmo não sendo mais clara. Então isso faz parte da ilusão que a gente estava comentando antes. E, e para finalizar, também falar da tinta. A tinta preta, qual que é a tendência? A gente acaba de fazer a tatuagem, ela fica bem viva, né? A tatuagem ela fica mais nítida. E quando ela cicatriza, ela perde um pouco ela fica menos vibrante. Então, o preto que foi aplicado nesse espectro, a tendência dele é, quando cicatrizar, ele vir um pouco mais para frente. E a pele, a gente tem que considerar que o cliente, mesmo sendo branco, ele pode tomar um sol e ficar mais moreno. Então, ele também, a pele dele, mesmo que possa bronzear, depois ficar mais claro, a gente imaginar também que a pele do cliente também está sempre variando de tom de pele. Então, digamos que ele pegou um sol, o espectro já diminui para essa região aqui. Então, digamos, seu cliente pegou sol e a tatuagem está cicatrizada, o espectro sai disso aqui para isso aqui, né? Então, a margem de contraste ela diminui também. Então, gente, assim, tentei passar um pouquinho do que eu sei. É, Eu tentei explicar essa ideia, né, esse conteúdo para pessoas que não são tatuadoras e surgiram algumas dúvidas, né, conforme eu estava explicando. Eu tentei sanar o máximo possível, ser o mais objetivo, didático possível. Porém, nem sempre é possível, né? Que todas as pessoas entendam do que eu falei. Enfim, é um vídeo de teste, né? Eu trouxe um assunto que me interessa bastante, que eu gosto muito. Então, espero que tenham gostado, né? E caso tenha alguma dúvida ou algo a acrescentar ou algo para retificar, né, corrigir, se eu falei alguma coisa equivocada, fiquem à vontade, porque essa é a intenção, é gerar um espaço de debate, gerar um espaço de aprendizado e que também o intuito do vídeo foi também me estimular a estudar mais do assunto. Então, hoje mesmo eu fui atender uma cliente e apliquei bastante do que eu estava estudando para fazer o vídeo. Então, entendo que o movimento desse canal também é um aprendizado pessoal, é um aprimoramento pessoal que está constantemente acontecendo quando eu estou pensando nas ideias do vídeo, pensando nos temas e que vocês ajudam muito quando comentam, quando fortalecem um trabalho compartilhando para alguém que está iniciando ou para alguém que já é avançado, que gostaria de aprimorar um pouquinho mais, ou também fazer parte desse movimento. Eu tenho várias ideias, gente, de vídeo. Muita coisa ainda é limitada no sentido de produção. Vocês viram, acabou a memória no meio do vídeo, enfim. Às vezes derruba a câmera, às vezes eu gravo e aí falo um negócio muito errado, aí eu tenho que voltar a gravar tudo de novo. Enfim, é isso.
Agora eu vou lá editar o vídeo e postar pra vocês. Vocês já estão vendo, quebrando a quarta parede. Falei demais, me embolei. É isso, galera. Valeu.